graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com esta igreja. Confesso para os irmãos que darei vontade de começar a falar, porque é tão gostoso esse som aí, né? Muito gostoso mesmo. Eu percebi que a igreja aqui ama louvar ao Senhor. E os parabéns, pastor, pela igreja e por essa equipe aí de adoradores, de tangedores, né? Pode baixar, viu? Pode deixar um pouquinho mais baixo. E depois minha voz altera um pouco, você não vai aguentar o som aí. Meus amados, sinto-me dando um pouquinho de impedância. Não sei se eu estou perto. Sinto-me imensamente grato pelo convite que foi feito pelo pastor, através da minha filha Abigail, para hoje estarmos aqui, nesta igreja, participando do maior culto da igreja, ou de um dos maiores cultos da igreja, que é a ceia do Senhor. Sinto-me imensamente feliz por esse convite e por este momento de comunhão. Antes de nós entrarmos na palavra propriamente dita, eu já fui apresentado, sou o pastor Elias Soares, pertenço à Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, lá em São Paulo, a nossa sede, e já congregamos vai fazer agora 38 anos neste ministério, que nós estamos ali, desde 1986. Então, já faz um tempinho bom, né? E para a glória de Deus, no ano de 1994, eu também tive a oportunidade de me casar com a irmã Débora Soares. Meses depois do nosso enlace, ela veio engravidar-se, só que esta gravidez não foi avante por conta de um aborto que ela sofreu. Fomos até o hospital, a médica disse que o feto estava totalmente deformado no útero e se a criança nascesse, seria uma criança com sérios problemas. E eu confesso para os irmãos que ficamos um tanto assim entristecidos e fomos para casa e fizemos um voto com o Senhor. Se Ele nos desse uma criança perfeita, onde pela primeira vez eu tivesse oportunidade, eu daria esse testemunho. E louvo a Deus que o Senhor, meses depois, a minha esposa engravidou outra vez e a gravidez foi avante e nasceu uma criança do sexo feminino. Na oportunidade eu li o livro do profeta Samuel, capítulo 25, que fala de uma mulher muito abençoada, chamada Abigail. E o Senhor colocou no meu coração para impor na minha filha o nome de Abigail. E eu, como sou muito curioso, eu fui pesquisar o que significa Abigail. Abigail é de origem hebraica e significa alegria do meu pai, o meu pai é alegria. Louva a Deus que Abigail nasceu para a glória do Senhor, perfeita e muito linda, bonita e formosa, e se parece bastante comigo também. Não entendi, pastor, estão rindo. É alegria mesmo, né? Todo lugar que eu dou esse testemunho, o pessoal começa a ficar tudo feliz. Tranquilo. Queridos, brincadeira à parte, mas vocês acreditam que Deus faz milagre? Então está tudo explicado, não precisa falar mais nada, né, pastor? Meu Deus, eu esqueci o meu óculos lá no carro. Quero saber como é que eu vou ler o texto sagrado agora, hein? Está lá no... Por favor. Está ali bem na porta ali, acho que deve estar assim no meio, tem uma bagunça lá, por favor. É um ônix. Mas eu já quero convidá-los a fazermos a leitura. Eu sempre coloco aqui, no bolso paletó. E no capítulo 11, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 23. 1 aos Coríntios, capítulo 11, vamos falar sobre a mensagem da ceia. Eu sei que tem muito mais, mas eu quero compartilhar com vocês aqui, nesta noite, 3 revelações, 3 mensagens que estão contidas aqui na ceia do Senhor, nesta mensagem da ceia. A gente sempre lê e sempre faz a leitura, né? A leitura do capítulo 11, mas raramente a gente procura refletir. E eu quero aqui com vocês, eu confesso para vocês que não estou conseguindo ler mesmo, viu? Então vou aguardar o moço trazer aqui o Ray-Ban para que eu possa fazer essa leitura, né?
E depois da mensagem, eu tenho aqui, o pastor já autorizou, algumas literaturas que eu trouxe. E eu vou estar expondo para os irmãos acerca desta literatura. Achou? Eita, glória, me salvou agora, viu? Muito obrigado, jovem. Podemos ler? Vocês já têm aí, né? Bom, a de vocês é a CF, talvez vai dar alguma diferença? Vamos ler a partir do versículo de número 23 até o 26. Podemos ler? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, aleluia, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para Te louvar, para Te glorificar, Senhor, e para Te exaltar pela comunhão, pela paz. Senhor, por mais uma oportunidade estarmos aqui participando do Teu corpo e do Teu sangue. Eu Te louvo pela vida, Te louvo pela paz, Te louvo pela alegria, Te louvo por ser Teu filho, por fazer parte desta família linda, que é a família de Deus. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos trazer à existência. Eu Te louvo também pelo privilégio de poder estar aqui na Tua casa, diante do Teu povo, do Teu rebanho, das Tuas ovelhas que vieram aqui para ouvir somente a Tua voz. E Te louvo também porque o Senhor nos constituiu como canal de expressão da Tua vontade. E por isso também eu Te agradeço. E eu dependo inteiramente da Tua graça, do Teu poder, da revelação da Tua palavra. Ilumina o meu coração, aquece o meu coração com o Teu coração, para que o coração da Tua igreja saia nesta noite aquecido e fortalecido e edificado pela Tua presença e pelo poder da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu confesso que eu vim pelo dever de vir. Não sei se a minha filha até comunicou, já bateu uma gripe daquelas, já faz mais de uma semana. Eu estou bem ruim mesmo. Mas mesmo assim, aqui estou, para a glória de Deus. Meus queridos, o apóstolo Paulo, para a glória de Deus, ele foi constituído como doutrinador da igreja cristã. Ele lança os pilares doutrinários da igreja. Ele contribuiu escrevendo 13 livros do Novo Testamento, mais especificamente 3 epístolas. Há alguém que avente a possibilidade que ele haja escrito 14, porque querem atribuir a epístola aos Hebreus a autoria paulina. Porém, isso não é um fato comprovado, mas sabemos que 13 ele escreveu.
E para a igreja de Corinto ele escreveu 2 cartas, e há a possibilidade de que ele tenha escrito 3 ou até 4, mas as que eram necessárias para a nossa fé cristã, aqui estão registradas 1ª e 2ª carta aos Coríntios. A cidade de Corinto era uma cidade muito rica, uma cidade portuária, e também, o que poderíamos dizer, uma cidade cosmopolita. Ficava na Acaia, uma província romana. Esta província, para vocês terem uma ideia, tinha muita riqueza por ser uma cidade portuária. Recebia tanto da parte norte quanto da parte sul toda a riqueza. E afluíam muitas pessoas para aquela cidade. E com isso, houve um verdadeiro caldeirão cultural. Mas o que prevalecia naquela cidade também era o pecado, a idolatria. Havia um templo, que era o templo de Afrodite, uma divindade pagã. E nesse templo havia cerca de 1000 prostitutos cultuais. Era uma cidade tão perdida que ninguém jamais imaginava que um dia ali pudesse ser aberta uma igreja para adorar o nome do Senhor. Mas foi justamente nesta região, nesta província romana, na Acaia, em Corinto, que o Espírito Santo, na 2ª viagem missionária de Paulo, o guiou para que ali abrisse uma igreja para que o nome do Senhor fosse glorificado. Que para o Senhor não tem barreiras, não tem muralhas, não tem cadeias. Ele quebra todas as cadeias, todas as muralhas. O nome do Senhor é poderoso, já foi proclamado aqui através dos louvores. Agora esta igreja, depois de formada, ela passou por sérios problemas. Vocês perceberão que logo no início, no capítulo 1, versículo 2, esta igreja, ela é conhecida como a igreja de Deus, a igreja de... Muito bem. E ela ainda diz ali, o Espírito Santo, que é a igreja dos santificados, a igreja dos... E em terceiro lugar, dos que são chamados santos, dos que são chamados... Então, primeiro, igreja de Deus, santificados em Cristo e chamados santos. Até aí parece que está tudo certo, né? Uma igreja abençoada, maravilhosa, uma igreja ideal, uma igreja que a gente fala, poxa, essa é a igreja, né? Igreja de Deus, santificada, chamada santo. Mas Paulo parece que vai engrossando o caldo e apertando o parafuso e chamando aquela igreja de carnal, apesar de ser igreja de Deus, santificados e chamados santos. Porque havia uns probleminhas naquela igreja ligado à divisão das preferências. Um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Cefas e outros diziam eu sou de Cristo. E só para informação, para lembrar os irmãos, o pior grupo não era o de Paulo, o pior grupo não era o de Apolo, o pior grupo também não era o de Cefas, o pior grupo era o de Jesus. Olha que ironia, era o de Jesus. E sabe por quê? Porque os irmãos que faziam parte daquele grupinho não se submetiam às autoridades espirituais estabelecidas por Cristo naquela igreja. E quando você não obedece uma autoridade espiritual, você não obedece quem a estabeleceu. E se você não obedece quem a estabeleceu, você está num confronto direto com Cristo e com Deus. Aí a coisa fica estreita. Como Jesus disse a Paulo, duro és para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas fato é que havia problemas de toda a ordem. Então o fato da igreja ser de Deus, o fato da igreja ser santificada e serem chamados santificados, não significava necessariamente que não havia problemas nesta igreja. Toda a igreja tem problema, porque é uma família, e na família tem filho de todo tipo. Não são perfeitos. E aqui também houve um outro problema, que era o momento da distribuição da ceia. Havia um grande problema aqui, nesta comunidade. E havia um problema de falta de discernimento do corpo de Cristo. Mas em meio a tudo isso, o apóstolo, ele faz uma introdução
aqui na questão da ceia, que chama a nossa atenção. E nessa introdução, o Senhor ministrou no nosso coração 3 mensagens que eu quero deixar para esta igreja acerca da ceia. Primeira coisa que Paulo diz aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. A primeira mensagem que Paulo quer passar para nós é que o que ele está passando aqui não é fruto de uma mera compreensão filosófica, ou daquilo que ele assambarcou ou colheu do rabinismo, visto que ele era um doutor da lei, ele era um provável membro do Sinédrio, e nem tampouco aquilo que ele colheu da filosofia grega, porque era um pensador que sintetizava na sua personalidade as 3 grandes culturas da época: a cultura judaica, a helênica e a romana. Mas ele não lança mão de nenhum desses conhecimentos. Quando ele se apresenta e vai entregar a mensagem da ceia ao povo, ele diz: a fonte do que eu vou passar para vocês é lá do alto, porque eu recebi do Senhor. É dele que eu recebi. Eu não recebi de Parmênides, eu não recebi de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, não recebi de Hillel, nem de Shammai, nem de um outro pensador judaico. Eu recebi direto do trono da graça. Portanto, o que eu estou entregando para vocês vem do céu, é direto do trono. Então ele já apresenta a origem da sua mensagem: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que eu estou ensinando é justamente do jeito que eu ouvi de Deus. É como o Senhor disse para Moisés: leve ele até o Monte Sinai. Ele fica 40 dias e 40 noites aprendendo ali aos pés do Senhor, sem comer e sem beber. E quando ele desce, a ordem que o Senhor dá para Moisés é a seguinte: faça tudo de acordo com o que eu te mostrei lá no Monte Sinai. Não muda nada. Aleluia! Aqui Paulo não mudou nada. Do jeito que ele recebeu, ele entrega. E do jeito que ele entregou, também estou passando para esta igreja. Não pode haver mudança na palavra. A palavra é de Deus. Quantos estão entendendo aqui? É Ele que está presente para ministrar no teu coração. É a presença do Espírito de Deus que vai falar ao teu coração nesta noite. Porque eu também recebi do Senhor, por meio da sua palavra, aquilo que eu quero entregar aqui nesta noite. Ele diz o que é que ele recebeu. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. A primeira mensagem, portanto, que Paulo está transmitindo para nós, é uma das mensagens centrais do cristianismo. Existem 2 mensagens que tornou-se um paradigma na história da igreja, e estas 2 mensagens os apóstolos anunciavam nas suas pregações. A primeira é que Cristo morreu pelos nossos pecados, e a segunda, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Mas aqui Paulo faz o primeiro apelo, o apelo da morte de Cristo. Cristo morreu. Não era para morrer. Por que não era? Porque não tinha pecado. A morte é uma consequência direta do pecado. Há 3 tipos de mortes. Primeiro, a morte que o homem experimentou, a morte espiritual. Foi o afastamento da presença de Deus, a perda da comunhão, a perda do relacionamento com Deus. Ele perdeu por causa do pecado. E Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, nos informa: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, e é por isso que todos pecaram. E ele continua, capítulo 3, 23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 6, versículo 23 de Romanos:
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Portanto, a morte de Cristo não era possível, visto que ele não tinha pecado. Ele nasceu de um modo sobrenatural. Era descendente de Maria, que era uma pecadora, e o chama de meu Senhor e meu Salvador, porque ela precisava de redenção, de expiação e de perdão. Mas Cristo não, é o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais sublime do que os céus, separado dos pecadores, pureza, perfeição, não tinha pecado. Mas por que morreu? Morreu porque tomou sobre si o nosso pecado. A morte de Jesus, a primeira característica desta morte, é a morte que nós chamamos de morte vicária. Diga morte vicária. A palavra vicária vem do latim vicarius, que significa substituto. É aquele que toma o lugar de outro. A morte não era de Cristo. Aquela cruz não era dele. Mas ele tomou o nosso lugar. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no nosso lugar. Portanto, foi uma morte substitutiva, porque ele morreu no nosso lugar. Esta morte também tem uma outra característica, é uma morte de cruz. Perceba que Paulo, na sua carta aos Filipenses, diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, e tornou-se homem, achado na forma de servo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele morreu na cruz. Na época de Jesus havia 4 tipos de cruzes. O primeiro tipo chamava-se cruz simplex, que era de um só poste. O segundo tipo de cruz era uma cruz em forma de X, chamava-se cruz decussata, que aqui é chamada também de cruz de Santo André. O terceiro tipo de cruz era chamado de cruz imissa, cruz comissa, que é em forma de T. E o quarto tipo de cruz é a cruz que nós conhecemos hoje. O poste vertical da cruz, ele é conhecido em latim como steps crucis, e o poste horizontal como patibulum. O patibulum pesava 50 quilos e o steps crucis 80 quilos. Portanto, estamos falando de quantos quilos? 130 quilos. Aquela cruz, ela foi confeccionada, mas não era para Jesus. Aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz foi confeccionada para um bandido, para um salteador, para um crápula da sociedade, rejeitado pela sociedade, um ser ignominioso, abjeto, que a sociedade queria ver morto, e uma morte cruel, porque a morte na cruz era considerada na literatura, romana, como a mais infame das sanções penais. Era um tipo de penalidade direcionada apenas a assassinos do pai, da mãe, dos irmãos, a bandidos, assaltantes, a pessoas rebeldes contra o império, pessoas que não valiam nada, pessoas abjetas, ignominiosas, desprezíveis, párias da sociedade. E é para esta pessoa que esta cruz foi confeccionada. Qual é o nome dele? Quem se lembra? Barrabás. No momento em que Jesus está sendo apresentado, porque os judeus queriam a sua morte, Pilatos não quis matar Jesus. Ele fez de tudo, inclusive a sua mulher, na audiência diz: olha, cuidado
com o que você vai fazer com este homem, porque por causa deste justo, esta noite eu sofri bastante. E quando ele indiretamente ou diretamente disse ser o Filho de Deus, Pilatos fica com maior medo. Mas a turba ululante estava preparada para pedir a morte de Jesus, e não era uma morte por apedrejamento, de acordo com o que propunha o Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico. Era para pedir a crucificação, a pena máxima daquela época. Era algo excruciante, agonizante, abjeto. E eles pediram a crucificação. Pilatos ainda resistia. Mas quando eles disseram assim, ele se disse rei dos judeus. E todo aquele que se faz rei dos judeus é contra César. Pilatos falou, espera um pouquinho. Se eu não o condenar, quem será condenado sou eu. Então entre eu e ele, que seja ele crucificado. Mas ainda assim Pilatos mandou açoitá-lo exemplarmente. O açoite exemplar era quase que uma crucificação, porque muitos morriam no açoite, porque o açoite era feito com um flagelo, que era de madeira, 3 tiras de couro entretecidas com ossos e chumbo. Os carrascos, diferente daqueles que açoitavam os judeus, porque a sentença do judeu era chamada sentença do Malkut, era 40 chibatadas, mas não podia ultrapassar as 40. Por essa razão eles davam 39. E aí você vai entender o porquê Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz: dos judeus recebi 5 quarentenas de açoite menos 1, ou seja, 39, 5 vezes, 195 lambadas. Mas entre os romanos não havia limite, era somente quando os braços do carrasco se cansassem. Muitos tinham fraturas expostas, eram totalmente triturados, outros morriam. Este açoite exemplar era para que quando a pessoa saísse desse açoite, ela não tivesse autoridade para abrir a sua boca para dizer mais nada. Mas mesmo assim, Jesus totalmente torturado, porém nenhum dos seus ossos foi quebrado. Sabe por quê? Porque está escrito na palavra de Deus que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Em meio a tudo aquilo, Deus estava velando pela sua palavra. No meio do deserto, no meio do sofrimento, no meio da luta, no meio da prova, Deus está velando pela sua palavra. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Parece que vai tudo acabar, eu vou morrer. Não, você não vai. A palavra de Deus vai se cumprir. Fique firme. Portanto, olha só, eles apresentam Jesus e dizem: eis aí o vosso rei. Nós temos um rei, o nome dele é César. Então, não havendo mais como livrar Jesus, ele foi enviado para ser crucificado. Saindo com a cruz, não pôde carregar. Por essa razão, não levou a sua cruz. Mas um homem chamado Simão, da cidade de Cirenaica, na África, provavelmente eram igual a mim, queimadinho de praia, né? Foi forçado. Ele não foi escolhido, ele não foi de boa vontade, não. Ele foi obrigado. Sabe por quê? Porque ninguém queria carregar a cruz. Porque carregar a cruz era uma confissão pública do seu crime. Ele não havia cometido nenhum crime, por isso ele não quis levar. Mas ele foi obrigado a carregar essa cruz. Ele foi forçado a transportar essa cruz de Jesus. Nesse poste vertical havia um cedile, que era um descanso para os pés, um apoio para os pés. Chegando lá no local, ele foi pregado na cruz, os seus pés pregados no cedile. E esse cedile, que era um apoio, era para que ele pudesse, no momento em que viesse o desfalecimento, ele pudesse então flexionar e fazer com que o cérebro pudesse ser oxigenado
e a respiração fosse possível, para ele não morrer de asfixia ou colapso ortostático, que era insuficiência cardíaca. E a proposta dos romanos ao colocar este cedilho era justamente para castigar ainda mais o condenado, porque um condenado naquela posição levava de 3 a 9 dias para morrer. Quantos dias? De 3 a 9. Mas Jesus morreu em apenas 6 horas. Ele não suportou tanto sofrimento, mas não foi somente para não suportar o sofrimento, mas foi para que a palavra de Deus se cumprisse, até mesmo nas últimas palavras que ele disse ali na cruz. Porque já nos 45 do segundo tempo, nos segundos finais, eis que um homem chamado Dimas, de acordo com a tradição, esse nome não está na Bíblia, ele levanta um clamor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que é que Jesus disse? Hoje estarás comigo no paraíso. É hoje mesmo. Jesus morreu à 9h, às 3 da tarde. E sabe por que ele morreu mais cedo? Porque os judeus, no outro dia, visto que a sexta-feira era considerada a parasceve, a preparação, e no sábado era o Shabat Hagadol, o grande sábado, o dia da comemoração do Pessah, da Hag Pessah, da festa da Páscoa. E os judeus, para entrarem na Páscoa com a consciência tranquila, porque de acordo com a Torá, ninguém podia ficar pendurado na cruz no dia de sábado. Então o que os judeus foram fazer? Foram até Pilatos pedir para que se quebrassem as pernas dos condenados. Eles foram pedir o quê? Esta prática de quebrar as pernas chamava-se crurifrágio. Diga crurifrágio, que é uma expressão latina que significa a quem se quebram as pernas. Visto que um condenado levava de 3 a 9 dias para morrer, quando queria apressar este sofrimento e fazer com que a pessoa morresse mais rápido, quebrava-se as pernas. Quebrando as pernas, ele não tinha mais apoio para os pés no cedilho, então ele não tinha mais como se movimentar, e havia uma grande hemorragia, e ele morria ao mesmo tempo também por asfixia. E quando chegaram para aplicar o crurifrágio nos 3 que estavam na cruz, porque de um lado estava Gestas, de acordo com a tradição, e do outro estava Dimas, e no meio, Jesus. Aquela cruz não era de Jesus. De quem era? De quem? E a minha pergunta: quem é Barrabás? Quem sabe? Alguém se arrisca? Barrabás sou eu. Barrabás é você. Aquela cruz era nossa, mas ele tomou em nosso lugar. Por isso essa morte é morte vicária. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, ele morreu em nosso lugar. Quebraram a perna do primeiro e quebraram a perna do terceiro, mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, Jesus já estava morto, para que se cumprisse o que fora dito: nenhum dos seus ossos será quebrado. Novamente a palavra de Deus se cumprindo, ponto por ponto. Mas a verdade é que, primeiro, esta morte foi uma morte substitutiva, a morte vicária. Ele morreu no meu lugar, no nosso lugar. Segundo, esta morte foi uma morte de cruz, que era a pior condenação que alguém poderia suportar. Terceiro ponto, a morte de Jesus, ela foi voluntária. Se Jesus quisesse, ele poderia se livrar da cruz. Vocês se lembram que quando ele está no Getsemane, Pedro puxa a espada na hora em que os soldados vieram prender a Jesus? Ele puxou da espada e ele mirou na cabeça do soldado. Só que como ele era um mau esgrimista, ele acabou acertando a orelha, que ele era ruim de pontaria. Ele não era um espadachim. Ele pega aquela espada, hein? Era para rachar o coco, mas só pegou na orelha. E o Senhor pega aquela orelha do soldado, coloca no lugar e diz:
Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai e Ele me mandaria 12 legiões de anjos para me livrar. Você acha que com a sua espada você vai me trazer livramento? Guarda a tua espada, porque quem puxa a espada, pela espada também será ferido. Um anjo matou 185.000 soldados de Senaqueribe. Ele está falando em 12 legiões. Uma legião romana variava de 2.000 a 6.000 soldados. Vamos colocar só 2.000. 24.000 vezes 185.000 acabaria com todos os habitantes. Não tinha ninguém para contar a história. Se ele quisesse, ele podia escapar. Mas sabe por que ele não fez isso? Porque ele olhava para mim, ele olhava para você, ele olhava para nós. Aleluia. Se ele desiste da cruz, você seria crucificado. Se ele desiste da cruz, você seria condenado. Se ele desiste da cruz, o seu caminho não seria o céu, seria o inferno. Você continuaria sendo alvo da ira de Deus. Mas ele não desceu da cruz, ele não desistiu da cruz. Voluntariamente ele foi para a cruz. Voluntariamente ele foi para a cruz. E no final ele disse: tetelestai, está consumado nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Foi uma morte vicária. Ele morreu no seu lugar, no meu lugar. Foi uma morte de cruz. Foi a maior humilhação. Cícero chega a dizer que a cruz era uma invenção satânica, de tão maligna e perversa que era a crucificação. Sabendo que ia morrer, mas ele não desistiu. Sabendo que ia sofrer, mesmo assim ele foi para o Calvário. Sabendo que seria humilhado, mas ele foi. Sabendo que ele seria dilacerado, mas ele foi. E ele foi voluntariamente. Quando ele olhava para mim, olhava para você. Ele olhava para nós, falou: Pai, eu não posso desistir. E voluntariamente ele se entregou por mim, se entregou por você, ele se entregou por nós. Portanto, morte vicária. Segundo, morte de cruz. E terceiro, foi uma morte voluntária. Quarto ponto, a morte do Senhor Jesus foi uma morte universal. E universal é diferente de universalista. Quando eu digo que é universal, é porque ele não morreu apenas por mim, por você. Ele morreu por todo mundo. Um sacrifício suficiente para salvar toda a humanidade. Eu, você, aqueles que morreram antes dele, porque a cruz, ela tem um aspecto diferente da nossa jurisprudência. Quando se estabelece uma nova lei, porque ele diz: um novo mandamento eu quero entregar. E nós participamos aí desse novo mandamento. Na jurisprudência, quando aparece uma nova lei, ela não tem poder retroativo. Ela não alcança o passado. Ela só alcança dali para frente. Mas a morte de Jesus não. Ela tem efeito retroativo. Ele alcança todos aqueles que morreram no passado na esperança messiânica. Abraão, Isaac, Jacó, Abel, todos são contemplados pela cruz de Jesus. E todos aqueles que vierem a existir também estarão escondidos na cruz de Cristo Jesus, se declararem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, a morte do Senhor Jesus, ela é universal, mas não é universalista. Por que não é universalista?
Porque o Senhor só salva aquele que crê. É para toda a humanidade, mas só salva aquele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é todo aquele que nele, e quem não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. Não tem como ser alcançado pela cruz se você não crer. Portanto, a morte de Jesus, morte vicária. Segundo, morte de cruz. E terceiro, morte. Quem se lembra? A terceira, morte voluntária. E quarto, morte universal, porque Ele morreu por todos. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, diz 1 de João capítulo 2, versículo 1. Mas se pecardes, você tem um advogado, o Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas não somente o nosso, mas o de todo mundo. É para toda a humanidade, todo aquele que crê. Portanto, o apóstolo Paulo traz esta primeira mensagem, a mensagem da cruz. Ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Portanto, a ceia, em primeiro lugar, antes de tudo, é o memorial. O que ela é? Existem outras denominações, como o catolicismo, por exemplo, que não vê a ceia como uma memória. A ceia tem um caráter de transubstanciação. Ali eles acreditam na doutrina da transubstanciação, ou seja, acreditam que o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo. Isso é uma metáfora, né? Tomai e comer, isto é o meu corpo. Não é o corpo literalmente, mas é um símbolo daquilo que aconteceria na cruz do Calvário, porque Ele é o pão da vida. Mas Ele não é um pão feito de farinha, é o pão que alimenta as nossas almas, é o pão que sacia a minha alma, é o pão que sacia a sua alma. Mas eles acreditam. Mas existe também aqueles que acreditam na ceia como tendo um caráter de consubstanciação. E nessa consubstanciação eles acreditam que o pão não é o corpo de Cristo, mas eles acreditam que Cristo está presente no pão e no vinho. Assim também nós não cremos. Nós acreditamos no que está escrito aqui. O Espírito Santo inspirou Paulo para dizer: fazei isto em memória de mim. A gente nunca faz nada em memória de quem está vivo, mas sempre de quem está morto. Mas apesar disso, é para lembrar que ele morreu, mas não que ele continua morto, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e está sentado à destra da majestade nas alturas. Mas é para lembrar que um dia ele morreu. E por que ele morreu? Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então a lembrança da morte e esta memória da morte é para nós termos em mente o que aconteceu em nosso favor. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente, depois a morte física, porque todos aqueles que não ficarem para a volta de Jesus morrerão. E se a pessoa não se converter, morte espiritual. Mas o Senhor veio primeiro para nos livrar da morte espiritual. Quanto à morte física, haverá ressurreição por ocasião do seu retorno. E da morte eterna nós não participaremos, porque aquele que crê em Cristo, não há condenação para ele, porque já passou da morte para a vida eterna. Portanto,
A primeira mensagem que o apóstolo nos comunica é a morte da memória do Senhor Jesus, que Ele morreu pelos nossos pecados, e que esta morte foi uma morte vicária, e que esta morte foi realmente uma morte de cruz, e que esta morte foi uma morte voluntária, e que esta morte foi uma morte universal. Ela alcança todo tipo de pecador, não importa o pecado que você tenha cometido, a cruz te alcança também. Não importa. Ah, mas ele era um bandido, é para ele também. Mas era um estuprador, é para ele também. Era um drogado, é para ele também. Era um homossexual, é para ele também. Ele era um perdido, um bebum, um maldoso, é para ele também. Para com Deus não há acepção de pessoas. A cruz de Cristo alcança o homem no mais profundo lamaçal do pecado. Ela é suficiente para salvar, para redimir, para restaurar, para abençoar, para libertar e conduzi-lo à eternidade. A ceia do Senhor é para a igreja o que a Páscoa é para os judeus. Eu vou repetir: a ceia do Senhor é para a igreja o que a Páscoa é para os judeus. Não obstante, ela tem um significado muito mais profundo, porque a Páscoa ela tem um alcance temporal. A Páscoa é para que eles tivessem em memória que um dia eles eram escravos na terra do Egito, oprimidos por Faraó, e Deus, através de Moisés, com mão forte e poderosa, de modo sobrenatural, os tirou do poder do Egito e os colocou na terra prometida, lá em Canaã, na terra de Israel. Mas a ceia do Senhor, ela transcende essa expectativa, essa linha de pensamento. Ela transcende a linha do tempo. Ela é mais que temporal. A ceia do Senhor, ela transcende a temporalidade. Ela nos projeta para a eternidade, para a atemporalidade. Sabe por quê? Porque a ceia do Senhor nos remete para a memória daquilo que Cristo fez no Calvário. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Você foi tirado do poder de Satanás. A nossa libertação, ela é espiritual. E para você que foi liberto, para você uma promessa: você está sendo direcionado para a eternidade. Para a eternidade. E é por isso que você é chamado de forasteiro. É por isso que você é chamado de peregrino. E é por isso que você é chamado também, sabe de quê? Embaixador de Cristo. De quê? Você sabe o que é o embaixador? É a posição mais elevada de um representante fora do seu país. O embaixador brasileiro, quando ele está lá nos Estados Unidos, ele vai viver numa embaixada. Aquele território da embaixada brasileira, enquanto ele ali estiver, pertence a quem? Aos Estados Unidos ou ao Brasil? É solo brasileiro, porque ali tem um embaixador do Brasil. Da mesma sorte, se ele é o embaixador, é porque ele não é de lá dos Estados Unidos. De onde que ele é? Se você é o embaixador de Cristo aqui na terra, significa que você também não é da terra. De onde que você é? Você é do céu. Você foi projetado para a eternidade. Você só está aqui de passagem. E tem mais, eu tenho uma boa notícia para você. Onde o embaixador está, lá nos Estados Unidos, não é solo americano, é solo brasileiro. Visto que você é embaixador do céu, onde você estiver é um pedaço do céu. É um pedaço do céu, é um pedaço do céu, um pedaço do céu. Então a ceia transcende em significado.
ela te projeta para a temporalidade, ela te projeta para a eternidade, ela te projeta para a glória, porque o que aconteceu ali no Calvário tem implicações na eternidade. Então, da próxima vez que você vier participar da ceia do Senhor, venha com essa consciência do que aconteceu lá, esse tipo de morte que Jesus passou. Aquela morte você sabe que não era dele, aquela cruz também não era dele, aquela cruz era minha e era sua, e era para eu e você morrer eternamente, mas ele morreu no nosso lugar, e ele sofreu no nosso lugar, e ele sofreu voluntariamente, e a sua morte tem um caráter universal, porque alcança todas as pessoas, no pior tipo de pecado que ela possa se encontrar. Se ela se arrepender, se ela crer e se arrepender, ela deixa de ser o que ela é, para ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e salva para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo.